Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Olá, seja bem-vindo então a mais um episódio do podcast Jungiano. Sabe aquela sensação de que algo terrível vai acontecer, mesmo quando nada de fato está acontecendo? Quando o coração dispara, as mãos suam, vem um nó na garganta, falta o ar, a visão escurece, o corpo inteiro reage como se estivesse diante de uma ameaça real, mas não tem nada ali, não há um perigo. É o corpo gritando fuja, enquanto a razão está tentando entender o que é que está acontecendo. E o que muitas pessoas não sabem é que esse tipo de crise tem um nome, é o ataque de pânico. E quando esses ataques de pânico acontecem de forma recorrente, tão recorrente que a pessoa começa a ter medo de ter medo, começa a ter medo de ter um ataque de pânico, essa recorrência leva a um transtorno que também é cada vez mais, a gente ouve, falar cada vez mais presente na nossa sociedade e mais cedo, que é o transtorno de pânico. Esse é um dos transtornos de ansiedade mais intensos. E de acordo com o DSM-5, ele é caracterizado por ataques recorrentes e inesperados de medo extremo, acompanhados por alguns sintomas físicos e psicológicos. Nos sintomas físicos, como a Dani falou, a gente pode ter aceleração dos batimentos cardíacos, tremores, sudorese, uma sensação de falta de ar, de tontura, e o medo de ficar louco, de perder o controle, ou o medo de morrer. Isso é bem característico, do transtorno de pânico, essa sensação que a pessoa tem de que vai morrer. E o curioso é que depois da primeira crise, como eu falei, a pessoa pode passar a viver com medo de ter outra, E esse medo do medo é o que mais aprisiona e que pode ser o gatilho para as futuras crises, vindo a desenvolver, então, o transtorno de pânico. Pois é, a vida fica estreita, Começa a ter limitações. Começa a evitar lugares, situações, evitar pessoas, ou lugares em que existem pessoas desconhecidas. E sem perceber, a vida passa a ficar cercada por muros invisíveis. O pânico, ele aprisiona. Talvez nesse ponto, ele também convoca a gente para olhar para algo mais profundo. O que é que ele está tentando nos mostrar? E o que a psicologia tem com isso? Bom, a visão junguiana sempre vai trazer aí uma possibilidade simbólica, E aí, na visão junguiana, então, o medo, em sua forma mais intensa, o pânico, ele não é apenas um sintoma a ser eliminado, A gente vem conversando isso essa temporada toda, Como os transtornos psicológicos não são apenas um sintoma, ele sempre é um mensageiro do inconsciente, Um sinal de que algo dentro de nós foi reprimido, ignorado e que precisa ali urgentemente de atenção, O inconsciente está literalmente gritando. O Jung também dizia que todo sintoma carrega um propósito, Ele falava que o sofrimento psíquico é o esforço da natureza para a gente se curar, Que a neurose muitas vezes vai cumprir esse papel, Desde que a gente esteja disposto a escutar qual é a mensagem. No caso do pânico, a consciência muitas vezes tenta manter um controle absoluto, negando aspectos emocionais, desejos e até limites, Até que o corpo e o inconsciente vão dizer, basta, chega. E falando do corpo, o pânico pode ser visto como uma manifestação extrema da ligação psique e corpo. Os sintomas são extremamente intensos no corpo, mas com um sentido psíquico muito forte.
E, na verdade, não existem doenças físicas que justifiquem os sinais que são emitidos pelo corpo. O medo, as fantasias, o trauma ou a tensão psíquica cotidiana, que não são expressos de outras formas, podem trazer essas crises. O corpo explode porque algo não foi simbolizado. Então, um ataque de pânico pode ser visto como uma explosão do inconsciente, uma irrupção de energia que rompe a barreira do ego e tenta manter tudo sob controle. O pânico, ele desmonta o ego e confronta a gente com essa fragilidade, com aquilo que a gente não consegue controlar. É como se o inconsciente dissesse, né? Ó, você não tá no comando e tá tudo bem assim. Por isso, em termos simbólicos, né, o pânico, ele é uma experiência de morte e de renascimento. Então, algo velho em nós, né, uma forma de viver, uma forma de funcionar, uma forma de controlar, precisa morrer, para que algo mais autêntico, inclusive, possa nascer. É aquela história, né? Para algo nascer, alguma coisa tem que morrer. Inclusive, transtornos como o transtorno de pânico, muitas vezes são a expressão de fantasias inconscientes de aniquilação, de perda de identidade, de ser engolido por algo maior, né? É como se o inconsciente dissesse, algo dentro de você tá prestes a mudar. E o ego, né, como você falou, tá ali resistindo com todas as forças. E justamente essa resistência que cria um conflito super intenso, né? O ego quer controlar tudo, quer manter a vida organizada, previsível, e o inconsciente vem e impõe uma experiência de descontrole, né? Ele não quer que o ego continue mantendo as coisas naquela rédea curta. É muito mais comum a gente ver pessoas que são mais controladoras e organizadas e que são bastante inteligentes e fazem isso de uma maneira lógica, terem problemas de crises de pânico. Sim. E é por isso que o pânico costuma vir acompanhado com pensamentos do tipo, vou morrer, ou eu tô ficando louco, ou eu vou perder o controle. Porque é justamente esse o medo, né? É o medo de perder o controle do corpo, porque o corpo parece que entra em pânico. O corpo, ele passa por um colapso que ele é simbólico, como se ele dissesse, se você não parar, eu vou parar você. E como cuidamos disso? E aí, como que a gente cuida disso, então, né? Na terapia junguiana, o trabalho sempre vai ser ouvir o que o sintoma quer dizer, né? Então, no caso, o que o pânico quer dizer? E aí, a gente não vai partir do princípio de que ele precisa ser suprimido, mas compreendido. Isso envolve acolher as emoções, olhar para o estilo de vida da pessoa, né? Para os símbolos que surgem, claro, em sonhos, em desenhos que ela pode fazer ali na terapia, em associações que ela traz. Em muitos casos vai ser muito importante o acompanhamento médico com o uso de medicação, né? Porque quando a pessoa está em crise, o corpo está tomado por uma descarga fisiológica tão grande que satura, né? A pessoa fica sem condições de, inclusive, trabalhar na terapia. Sim. Então, a medicação ajuda a estabilizar e fazer o processo acontecer de uma maneira segura. Sim. Então, não é escolher, né, entre ou remédio ou terapia. Se possível, né, que os dois caminhem juntos, inclusive, né? Mas, para a psicologia junguiana, a gente tem que lembrar que o verdadeiro tratamento começa quando a pessoa passa a dialogar com medo, né, em vez de fugir dele. Então, a cura não é, ai, não vou mais sentir medo, mas transformar a relação com ele. Pois é. Principalmente aprendendo a administrar as crises de pânico, né? A lidar com elas. Elas podem continuar acontecendo. Não queira tentar ter o controle sobre isso. Mas aprenda a lidar com elas, tá? Elas vão vir e eu vou saber como lidar com elas. Como? Aprendendo a relaxar, aprendendo a respirar, para poder a crise não tomar conta de você. Perfeito. Ai, mas eu não consigo respirar. Quando eu tô com crise de pânico, eu tô sufocando. Então solta o ar, solta tudo. Solta né? o que tem que ser. Deixa as coisas saírem, relaxa, né? Deixa a crise vir. Ela vai vir e depois ela vai embora. Sim. Ela tem um prazo de duração. Isso é muito importante a gente saber. Né? Exatamente. O transtorno de pânico, ele dura ali mais ou menos uns 12 a no máximo 20 minutos, né? Exato. E ele vai passar. Ele pode deixar um rastro por trás, né? Sim. Que parece uma ressaca, mal-estar e tudo.
Mas a crise mesmo, ela vai passar. Então, é muito importante saber que a crise vai vir e vai embora, igual uma onda. Né? Às vezes ela vem mais forte, às vezes ela vem mais fraca. Aprender a passar pela onda é o melhor jeito, né? Sim. O que a gente aprende? Minha avó morava na praia, né? E meu avô falava assim, não vai querer enfrentar a onda que você toma caldo. O que tem que fazer? Você abaixa, deixa a onda passar, né? E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer na crise de pânico. O abaixar significa senta e deixa o ar sair. E depois a crise vai passar. A gente sabe que a onda vem e às vezes dá uma revirada na gente, né? Mas depois ela vai embora e você volta para a superfície e vai estar tudo bem. É uma boa metáfora essa da onda, né? Você tá no mar, a onda é maior que você. Não adianta você tentar se transformar em né, super-herói ali. Ou sair correndo, correndo da onda, que você vai tomar um caldo. Vai. E nem tentar pular pra ficar maior que a onda. Você não vai conseguir ficar maior que a onda. Você não vai conseguir. Então, não é fugir. Já que eu tô aqui, vou me afundar. Literalmente, né? Me afundar como uma proteção. Vou viver esse momento porque ele vai passar. A onda vai passar. E é bem legal essa metáfora, porque acho que é o que a gente tem que fazer no transtorno do pânico, no caso, né? Quando vem um ataque de pânico. Como a Dani falou, senta, relaxa e espera passar. Isso vai passar em poucos minutos, né? Porque senão a gente fica alimentando esse medo do medo e isso vai... Estende a crise, né? E vai piorar, né? Todos os sintomas, enfim. E como a gente falou, né? No processo de terapia, buscar olhar, né? Para o que aquele medo, o que ele tá querendo te dizer, enfim. E no processo de terapia... mas eu vou ficar quanto tempo em terapia pra melhorar disso, né? Como a Dani falou, o primeiro ponto é saber lidar com ela. Saber lidar com os ataques de pânico. Lidar com a crise não é curar a crise, é aprender a lidar com ela. Né? Exato. E por que na terapia a gente, né, vai falar várias vezes a mesma coisa? Porque tem conteúdos ali, afetivos, que precisam ser revisitados várias e várias vezes para tirar um pouco daquela energia, daquela carga psíquica. É assim que a gente diminui a tensão, né, no nosso inconsciente e que a gente passa a ter menos crises, consequentemente. Exato. No nosso bloco de dicas, tem algumas dicas bem legais aqui. O primeiro, tem uma obra, um livro da Tati Bernardi, que se chama Depois a Louca Sou Eu, e que virou filme. Inclusive, é interpretado, né, a personagem pela Débora Falabella. Nessa obra, né, a Tati Bernardi fala um pouco da vida dela e da intensa luta contra a ansiedade e o transtorno de pânico. Inclusive, no livro, a Tati Bernardi, ela foi genial nesse livro, porque a maneira que ela escreve é tão rápida, ela não respeita a pontuação, sabe? Que a gente lendo, a gente sente essa ansiedade, sabe? Então, é como se a gente... Inclusive, já vi pessoas falando que tem pânico que não gostam desse livro porque é um gatilhinho, sabe? Não dá nem pra respirar. Não dá pra respirar, literalmente. E a outra dica é uma série super queridinha minha, quem acompanha o podcast já há um tempo sabe, que eu adoro, que é This Is Us. Essa série, né, uma série dramática que explora a vida da família Pearson em vários períodos. Tem o personagem que é o Randall Pearson, e ele lida com ataques de pânico ao longo das temporadas, até que, adivinha, ele começa a fazer terapia. E é super bacana, assim, ele... Exatamente isso que você falou, uma pessoa... muito inteligente, brilhante, controladora, aquela pessoa que tem sobre controle tudo e menos as crises, menos os ataques de pânico. É sensacional a crise, como ele lida com isso, como o apoio da família é fundamental. É bem bacana, bem bonito. Respondendo aos ouvintes. E agora, no nosso bloco Respondendo aos Ouvintes, a gente vai responder a um e-mail que a gente recebeu, né? E o e-mail diz: Olá, Jungiandas, tudo bem? Espero que sim. Acompanho vocês desde o episódio 1, como curioso autodidata. Sou da área de TI, ou seja, estou mais para paciente. Uma dúvida que eu tenho é que, a menos que eu tenha perdido, nunca vi vocês tocarem no assunto da imaginação ativa. Algum motivo especial ou ainda não chegamos lá? Obrigada. Então, nosso querido ouvinte, você não perdeu não, a gente não tocou no assunto da imaginação ativa,
por um motivo especial, não deixa de ser. É um tema bem complexo, né? Não é uma coisa que a gente quer falar de uma forma redutiva. E no fim, a gente acabou priorizando colocar temas mais organizadores da teoria junguiana, né? Alguns temas fundamentos. Depois a gente colocou um pouco sobre a dinâmica e agora a gente está falando sobre psicopatologia e psicologia junguiana. E a gente acabou não abordando, né, esse tema porque ele é um tema bem complexo, mas é uma excelente sugestão e a gente já pensou, inclusive, depois da sua lembrança, de colocar esse tema mais para frente nos nossos episódios. Então, aguarda que a gente chega lá, tá bom? Perfeito. O que isso significa para você? E agora, no nosso bloco aí poético, o que isso significa para você, a gente tem um poema do Truman Cooper. A gente não sabe exatamente o nome desse poema porque nós encontramos ele no livro, que é também um dos meus livros favoritos de psicologia junguiana. E o nome do livro é Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios, do James Hollis. E no livro Os Pantanais da Alma, né, o Hollis coloca esse poema que a gente achou que faz muito sentido aqui para o nosso tema de hoje. Então, o poema é do Truman Cooper, como eu falei. Vou ler aqui para vocês. Suponha que o que você teme pudesse ser encurralado e mantido em Paris. Você teria então a coragem de ir a todos os lugares do mundo. Todas as direções da bússola se abrem para você, exceto os graus leste ou oeste do verdadeiro norte que conduz a Paris. Ainda assim, você não ousaria pôr os pés no centro dos limites da cidade. Você não está realmente disposto a se erguer na encosta de uma colina, a milhas de distância, e a contemplar as luzes de Paris se acenderem à noite. Apenas por uma questão de segurança, você decide ficar completamente longe da França. Mas então o perigo parece excessivamente próximo, até mesmo dessas fronteiras. E você sente a parte tímida de você, cobrindo novamente todo o globo. Você precisa do tipo de amigo que aprende seus segredos e diz: veja Paris primeiro. A gente achou sensacional esse poema. E ele nos diz, né? É aquela história, gente. Aonde quer que você vá, seu medo te acompanhará, estará dentro de você, né? No poema, o medo, né, aqui se projeta na cidade de Paris, mas ele poderia ser, como o próprio Hollis fala no livro, né? Poderia ser Curitiba, poderia ser qualquer outra cidade, Toronto, qualquer outra cidade do mundo. Paris aqui é só uma representação, né? Mas a questão é que o seu medo vai estar aonde quer que você esteja, se você não cuidar dele, se você não encará-lo de frente. E esse foi mais um episódio do Junguiando. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de falar com a gente lá no site psicologiajung.com.br. Você pode encontrar as informações sobre os nossos cursos, pode enviar perguntas para o nosso e-mail podcastjunguiando@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, @junguiando. Não se esqueça, inclusive, que agora a gente tem o videocast. Para você que quer aprofundar um pouquinho mais os estudos, lá a gente tem mais referências. As aulas estão todas no nosso site, psicologiajung.com.br. Tem lá alguns episódios que estão gratuitos para você apreciar, degustar aí o nosso novo projeto. E a gente vai ter também episódios novos lá, então não deixe... Inclusive sobre esse tema, né? Inclusive sobre esse tema. Vai ter o videocast sobre transtorno de pânico. Então, se você quer estudar e aprofundar mais sobre a obra de Jung, vai lá no psicologiajung.com.br para ver o nosso videocast. Lembrando que o videocast, ele é uma assinatura, então você pode usufruir aí bem bacana, da maneira que você quiser, no ritmo que você quiser. É uma aula, é um bate-papo com a gente, né? Para você sentar com a gente e estudar. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem você acha que vai se beneficiar, que vai gostar. Obrigada por nos acompanharem e a gente espera vocês no próximo episódio.
Este foi mais um episódio do Jungiano, com roteiro e curadoria da Maiara, da Daniela e da Patrícia, assim como a edição de som, maquiagem, iluminação, produção artística, tudo, né, Dani? A gente faz de tudo. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.